que nós, católicos, utilizamos imagem quando a palavra de Deus proíbe tal fato? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença mais uma vez. Lembre sempre, vamos compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que puderem, para que justamente a palavra de Deus possa nos edificar e possa dar testemunho daquilo que é a verdade. Quero pegar com vocês a palavra que está em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Diz assim: Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que exista em cima nos céus ou embaixo na terra, ou da que existem nas águas e debaixo da terra. Não te prostrará diante desses deuses, nem te prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas no 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que viva longos anos na terra, que o Senhor Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Olha, interessante isso daqui, porque é justamente a dinâmica aí dos mandamentos do Senhor. Lembra que Jesus ele foi muito severo com os fariseus, porque os fariseus interpretaram também esta passagem ao pé da letra, ou seja, o Senhor prescreveu que não se deve trabalhar no dia de sábado, então eles não fazem nada, não fazem nenhum tipo de atividade. E o Senhor o questionam justamente em relação ao espírito da lei, ou seja, qual é o sentido dado realmente à lei? É proibido então fazer o bem no dia de sábado? E o Senhor vai questioná-lo, vai colocar isso para eles. Então é proibido fazer o bem? É proibido curar as pessoas porque não se pode fazer nada no dia de sábado? Então, e aí ele começa a manifestar justamente as curas no dia de sábado, contradizendo aquilo que é o ensinamento dado aos fariseus, que aparentemente era contra a lei, aquilo que estava escrito na lei, expressamente, não poderá trabalhar, não trabalharás. Mas aí você precisa entender a que trabalho é esse que proíbe justamente de fazer o bem. Então podemos sim fazer o bem, podemos sim trabalhar para o bem, porque neste bem eu estou agindo a um culto e a glorificação de Deus. O sábado, então, é o dia lá para os judeus, para que eles glorifiquem a Deus. Nós, de forma especial cristãos, passamos justamente para o domingo, que é o dia da ressurreição, é um dia dedicado ao Senhor, por isso devemos frequentar o templo, frequentar justamente a igreja no dia de domingo, para vivermos o culto a Deus. Bom, muitas vezes nós somos questionados em relação às imagens. É interessante pensarmos que as imagens elas vão surgir de todo um caminho histórico, aonde se percebe que através da arte poderia se comunicar
cultuar aquilo que são expressões do Evangelho. Nós temos vitrais nas grandes catedrais, onde esses vitrais, por exemplo, expressam passagens do Evangelho. Então temos aí uma forma de comunicação, principalmente onde no passado pessoas não tinham condições de ler, eram poucos que tinham acesso justamente à escola e à condição de leitura. O que as pessoas, como elas liam o Evangelho? A partir daquilo que se contava e a partir também daquilo que se desenhava. Então se desenhava. Depois nós temos toda a cultura grega que vai nos fazer trabalhar justamente com imagens, com essa dimensão. Entra um pouco disso e é lógico que nós vamos fazendo? Nós vamos trazendo isso para uma realidade de evangelização. Evangelizamos através desses meios e assim se cumpre uma graça. Porém, quero focar em outro ponto, que a palavra de Deus ela não pode ser contraditória. Ou seja, Jesus não pode estar contradizendo o Antigo Testamento. Ele não está contra o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele fala, vou dar pleno, ou seja, pleno cumprimento daquilo. Eu vou dar justamente aquilo que foi se perdido, que é o Espírito que está na lei. Então Jesus, ele tem uma relação de unidade com o Antigo Testamento, com tudo aquilo que está na palavra. Tudo tem que ser cumprido. Ou seja, precisamos muitas vezes entender isso. O que acontece? Em Números nós vamos ver, por exemplo, Deus pedindo para que se faça na Arca da Aliança imagens. E quando ele pede para fazer imagens, ele está fazendo uma coisa que expressamente ele proibiu, de não fazer qualquer tipo de imagem. Mas espera aí, ele pede para fazer as imagens dos querubins justamente na Arca da Aliança, sabendo que as pessoas vão até a tenda para olhar a Arca da Aliança, onde estão as tábuas, e eles verão os querubins e ficarão provavelmente ajoelhados ou prostrados diante deste querubim. Ok, não bastando isso, quando os israelitas, justamente estavam no deserto, começaram a murmurar e vieram sobre eles serpentes, começaram a matar o povo, o Senhor também pediu para que eles fizessem uma imagem da serpente, ou seja, ele fez uma imagem da própria coisa que matava eles. Ou seja, fez uma imagem de serpente, não tem nada a ver com o símbolo de angelical, não tem nenhuma ligação direta com Deus, pelo contrário, tinha uma ligação direta com o símbolo do faraó. Ele faz com que o povo tenha que contemplar esta imagem. É para fixar os olhos nessa imagem, é para contemplar esta imagem, porque quando você fixar os olhos nesta imagem, contemplar esta imagem, você será curado. Ou seja, prefigurava ali também o Cristo que era colocado na cruz, a qual nós devemos contemplar. E como é belo contemplar o Cristo crucificado. Mas querem tirar o crucifixo da igreja, querem tirar o crucificado da igreja. E aí você percebe que parece que Deus está então se contradizendo. Por quê? Que na verdade ele não está se contradizendo, porque esse não era o Espírito. Ele estava dizendo justamente a questão de você dar valor aos ídolos. Ou seja, lá naquela época nós tínhamos expressões concretas daquilo que são os Baals. Tínhamos realidade de um povo que acreditava diretamente naquela imagem, que acreditava justamente naquele amuleto. E isso daqui precisa justamente ser podado pelo Senhor, porque não era mais o Senhor, era um amuleto. Os egípcios tinham muito disso, do amuleto, como justamente um meio deste poder. Mas é claro, meus queridos, que também na igreja, dentro da igreja, não pela igreja, mas pelos seus membros, há aqueles que se desviam da verdade. Se você for em qualquer outra religião, você vai encontrar alguém que não entendeu o espírito da qual aquela religião está se comunicando, que vive uma coisa que não é aquilo. Ou seja, é possível que exista alguém que coloque mais fé na própria pedra, na própria madeira, do que realmente em Deus. Ou seja, que não entendeu que aquela intercessão, aquela imagem é para que a gente busque a intercessão daquele santo, que busque a intercessão de Nossa Senhora, que nos leva a Cristo. E no fim é o culto a Cristo e é o culto a Deus, da qual
ajudam nós a amá-lo ainda mais. Como Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disser. Por isso, toda devoção verdadeiramente mariana, ela é uma devoção que leva a Cristo. Uma devoção verdadeiramente mariana leva ao Cristo. E você vai ver que nos santuários tem muita confissão e adoração eucarística, porque isso é próprio. Agora, quando a devoção é falsa, ela leva a uma mesquinhez, há uma defesa o mundo girando em torno daquela pessoa. Não, isso não é isso. É como o padre aqui, né? A pessoa se encantar com a figura do padre, mas justamente não perceber que ela deve ser justamente acolhida de uma forma, né, profunda, maravilhosa, porque ela é a pessoa, o sacerdote é o instrumento de Deus, mas ele é só o instrumento de Deus. Ele não é a figura extraordinária em si, mas é um instrumento de Deus. Mas é óbvio que nós temos sacerdotes que foram incríveis, como o Padre Pio. Mas lembre-se, eles são instrumentos muito bonitos de Deus. E quem entende esta devoção sabe que no fundo São Padre Pio, por exemplo, nada mais fez do que apontar o Cristo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.